Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Estamos entrando no ar com mais uma edição do 98 Talks, um programa recheado de informação, mas muito mais ainda de opinião. E nós temos a nossa opinião e queremos ouvir a opinião de vocês que participam conosco. Hoje estamos neste horário de 19 horas falando com a Rede Mais HD Record TV no interior. E a partir das 23 horas, depois da execução da Voz do Brasil, nós estaremos sendo reprisados pela Rede 98 em todos os seus canais. E começamos o programa de hoje sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene, desinfecção para a sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br. Você pode acompanhar as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá tem a aba chat para você participar dessa conversa conosco. Conectados com a Rede 98 com 98,3 e todos os seus canais a partir da reprise e também na Rede Mais HD Record TV. Rede Mais HD Record TV, que traz até você as imagens do sul de Minas com Varginha, da Zona da Mata com Juiz de Fora e de Montes Claros, no norte de Minas. Quer saber as nossas redes sociais? @Rede 98 Oficial ou @Rede Mais HD. Boa noite, Antônio Claré Júnior, sério, pensativo, fazendo as contas, é sempre assim. Chega no meio do mês, aquele que tem muito dinheiro nas suas carteiras de poupança, nos seus canais de investimento, quando chega nesse período do mês, virando aí para o final do mês, os últimos 10 dias do mês, as contas correm soltas para saber quanto ele vai poder gastar a mais nesse restante de mês. Boa noite, Claré, é prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Camila Dias. Quem dera se fosse isso, Paulo Leite, quem dera. Aliás, eu estou aqui pensando, porque enquanto estamos aqui conversando, está acontecendo um julgamento importante do Daniel Silveira, deputado federal, e eu estava tentando acompanhar aqui, porque esse é um julgamento que toca em uma pauta muito importante para mim, que é liberdade de expressão, liberdade de opinião. Então, é só por isso que eu estava com essa cara aqui de preocupar. Não tem nada a ver com dinheiro, não. Se fosse dinheiro, eu não tenho que preocupar, porque eu não tenho dinheiro. Eu, daqui a pouquinho, vou te provocar nesse tema do Daniel. Estou acompanhando aqui o julgamento do Daniel lá em Brasília, no STF. Houve um retardo. O advogado Daniel Silveira, ele recusou-se a fazer, como é protocolo no STF, o teste de vacinação, uma vez que ele não tinha o comprovante de vacinação. Isso fez com que a sessão atrasasse por mais de 1h30. Ele resistiu, mas o ministro Luiz Fux disse que não haveria sessão e ele continuaria a sessão sem a presença do advogado, porque é bem claro no que diz o Supremo Tribunal Federal para a circulação de pessoas no prédio. Camila Dias, boa noite, prazer falar com você. Olá, Paulo, boa noite, prazer é meu, boa noite, Claré, boa noite a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo aqui nesta quarta-feira, com uma cara de férias, feriado, né, Paulo? Eu estou achando que está tendo muito feriado esses dias. Cara de sexta, e tem que aproveitar, porque esse ano são esses dois, depois nós teremos o Corpus Christi, numa quinta-feira, e depois só os feriados de final de ano. Nem mais nenhum feriado. Então é agora, em junho, e depois no final do ano. Então aproveita aí, porque são os 3 feriados do ano e mais os 2 feriados de final de ano. Bom, vamos começar. O preço do etanol subiu 4,5% em uma semana. Os dados são da ANP, Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e de Biocombustíveis. Entre 10 e 16 de abril, o litro do etanol chegou a R$ 5,241 na média nacional. Na semana anterior, esse mesmo preço médio era de R$ 5,14. Postos de combustível em Belo Horizonte, por exemplo, já vendem o etanol a R$ 5,79. Já sei que no interior de Minas Gerais já existe etanol sendo comercializado a R$ 6,09. A alta foi maior do que a gasolina no mesmo período. A gasolina aumentou menos do que o etanol. E o diesel teve uma queda de 19%. Isso no Brasil inteirinho, isso é pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis e Biocombustíveis. Bom,
O Minas Petro emitiu até uma nota alertando para um possível desabastecimento de etanol e até sugeriu questões climáticas, queimadas. Nós estamos com um problema de safra, é questão de mercado, ou tem gente se aproveitando e colocando o preço nas alturas para pegar um din-din maior? Camila, quero te ouvir. Eu acho que é um somatório dessas três coisas, Paulo. Por quê? A gente tem aquela questão de que o mercado se autorregula e com o preço da gasolina nas alturas, por conta do barril de petróleo, por conta da guerra, o que acontece? As pessoas passam a usar mais álcool. Usando mais álcool, o mercado vai se autorregular e o preço vai ter alguma elevação, sim. Paralelamente a isso, eu percebi também que Minas Gerais ficou em terceiro lugar no ranking dos preços que subiram mais. Dentre as outras capitais analisadas, perdendo apenas para São Paulo e Goiás. Eu atribuo isso à questão também da safra da cana-de-açúcar, porque em São Paulo e no centro-oeste brasileiro é que se concentra a plantação de cana, em que pese no Triângulo Mineiro ser bem forte, mas no que diz respeito a Minas Gerais, a produção é menor do que em São Paulo e do que em Goiás e no Mato Grosso. Então, pode ser que o nosso estado tenha que estar comprando de outros estados, pode ser, e aí a nossa elevação ser maior, porque não é uma cultura de Minas Gerais fazer estoque de combustível álcool, porque a nossa produção, de uma certa maneira, estava dando conta de atender a demanda. Agora, com essa questão da alta da gasolina, as pessoas passaram a consumir mais álcool, pode ser que a demanda tenha aumentado, somado a isso, essas questões climáticas que o Minas Petro disse. Ao contrário, por exemplo, de alguns estados do Nordeste, que acabam tendo que estocar um pouco esse combustível pelo fato da produção ser menor do que antes, historicamente comparando, e pelo fato da distância geográfica ser maior dos polos produtores no que diz respeito em comparação a Minas Gerais. Então, eu acredito que é um somatório disso tudo, porque, infelizmente, Paulo, tem sim, né, os aproveitadores. Quantas vezes nós não dissemos aqui no Talks que alguns postos de combustível estavam reajustando preços antes desse reajuste ser repassado a eles? Então, isso é até uma questão que eu sugiro que os PROCONs investiguem, sabe? Façam essa fiscalização para proteger o consumidor. Clara, você é um cara que defende a desregulamentação dos preços, você é um cara que sempre defende a liberdade da prática de mercado, oferta, demanda, e que o próprio consumidor é quem vai fazer esse equilíbrio. Mas o consumidor não está conseguindo desenhar esse equilíbrio. Como é que se faz para a gente ter? É claro, eu volto a repetir a minha opinião, para não ter nenhuma dúvida. Eu acho que gasolina e etanol só devem ser subsidiados se a pessoa tiver atividade profissional que derive daquilo. Para quem tem carro para andar, para se locomover, não. O preço está aí, o mercado impera e diz quanto vai ser. Mas para você, existe alguma forma disso não impactar tão diretamente na nossa vida? Ô Paulo, veja que interessante, né? A gente está com a alta do petróleo no mundo todo. Não é questão de Brasil, é questão de mundo. Ainda mais por conta do dólar. Graças a Deus o dólar deu uma recuada, mas vem alta também. O álcool, que para quem não sabe, um pouquinho, né, uma porcentagem da gasolina que a gente usa no nosso automóvel é obrigatoriamente etanol, então o álcool sobe junto. As pessoas deixam de usar gasolina porque está cara, vai para o álcool, então sobe. Tem a questão que a Camila falou aí de safra, né? Para você ter uma noção, acho que só tem 25 ou 26 usinas em funcionamento e normalmente nessa época tem mais de 150. Isso pelo atraso que teve por conta de mudanças climáticas. Tudo isso é mercado, Paulo. Só tem um jeito da gente ficar... Imagine você, Paulo, você que tem seus milhões aplicados, vamos dizer que você aplicasse tudo em uma ação do Netflix. Você aplicou na Netflix, você acredita muito nisso. Netflix caiu, parece 40%, não sei se esse mês, esse ano, a notícia está rodando aí, despencou a Netflix. Então, o que aconteceu? É livre mercado? É livre mercado, mas você optou por isso. O ideal é você diversificar. Enquanto a gente ficar dependente de gasolina, vai ser isso. Enquanto a gente ficar dependente de diesel, vai ser isso, que todos vêm do petróleo.
Aí você vai me falar, mas o papo aqui é etanol. Mas nós temos pouquíssimas usinas de etanol no Brasil. Por quê? Por conta da insegurança jurídica. Se a gente tivesse muito mais usinas, isso não ia estar acontecendo, Paulo. Se a gente tivesse mais carros elétricos também, isso não ia estar acontecendo. Então, o livre mercado poderia nos salvar, sim. Mas, infelizmente, nós não vivemos um livre mercado. Existem subsídios, existem benesses para o mercado do petróleo. Basta voltar lá no Lula, no pré-sal. Ele estava indo para um caminho legal do etanol. Foi pré-sal, acabou. Então, tudo isso, na verdade, é um mercado regulado que parece estar sendo um mercado livre. Bom, nós temos aí agora a safra do álcool que começa agora, a partir de abril, vai até meados de setembro, nós teremos a safra do álcool. Portanto, mais etanol vai entrar no mercado. Os maiores produtores, Minas Gerais está entre os maiores produtores, São Paulo, Goiás, São Paulo, o Cerrado brasileiro, São Paulo e Minas Gerais são os 3 maiores produtores. O Nordeste perdeu a expressão, embora ainda tenha na zona da Mata Pernambucana um elevado nível de produção de etanol, o combustível. Mas o interessante a safra está aí. Vocês acham que com a safra cai o preço? Porque eu nunca vi, eu estou velhinho na vida, não sei se vocês já viram, mas eu nunca vi. Aliás, a única vez que eu vi combustível cair de preço foram nos primeiros meses da pandemia, quando ninguém saía de casa para abastecer e os postos reduziram os preços. Foi a única vez que eu vi na minha vida. Eu nunca vi posto reduzir preço de combustível. Vocês acreditam que com a safra vai se reduzir o valor do combustível? Eu acredito que não, Paulo. Eu também nunca vi preço reduzir. Vira e mexe, nós trazemos aqui no Talks a questão da oscilação do preço do barril do petróleo, oscilação do dólar, e eu nunca vi isso chegar no consumidor final. Eu só tenho sempre a sensação de que nós estamos pagando cada vez mais caro e que, de fato, tem alguém lucrando com isso quando esse preço reduz, e não somos nós. Clara, você acha que haverá uma queda se porventura houver o aumento de etanol, a oferta de etanol por conta da safra? Ô, Paulo, a gente sabe como é que as coisas funcionam. A gente sabe que tem poucas usinas, a gente sabe que os postos de gasolina, né, sempre estão mais ou menos alinhados nos valores, e isso é preocupante. Mas acredito sim, não vamos ter grandes derrubadas de preço, mas eu acredito que a gente vai sentir alguma redução no preço, sim, porque nós teremos rios de etanol caindo no mercado, não tem como, né? Não tem como, mas não teremos o merecido desconto, mas com certeza vai ter um descontinho sim, isso é sem dúvida. Bom, para quem acompanhou a abertura do programa, o Claré falou a respeito do julgamento do deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira começa a ser julgado, a procuradora, representante da Procuradoria-Geral da República, já fez a sua exposição, advogados também. Alexandre Moraes foi o primeiro, o relator, foi o primeiro que votou. Alexandre Moraes votou por condenar Daniel Silveira. O julgamento está continuando. O segundo voto foi de Cássio Nunes Marques pela absolvição de Daniel Silveira. Quem vota agora é André Mendonça, e a expectativa do voto de André Mendonça é que ele conclua o voto, porque havia uma informação hoje, no início da manhã, que André Mendonça poderia pedir vistas ao processo. E pedindo vistas ao processo, ia empurrar esse julgamento. O presidente Luiz Fux já disse que não haverá intervalo na sessão, portanto, a sessão vai ser contínua. Dois ministros já votaram, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques, e agora é a vez do ministro André Mendonça. André Claré, eu estava hoje pela manhã conversando com alguns amigos em Brasília, que fazem a cobertura do Supremo Tribunal Federal, e eles me disseram que não se conseguirão mais do que 2 votos a favor do Daniel Silveira. A conversa que se tem dentro nos corredores do Supremo é a expectativa de Cássio Nunes Marques, que acabou se consolidando com a votação dele favorável à absolvição, e de André Mendonça, que até achavam que ele poderia pedir vistas ao processo, mas parece que está concluindo o seu voto. E muitos dizem que será um 9-2 aí, um 9-2 sonoro, ou um 8-2, né? Porque sendo 8-2, o ministro Luiz Fux não precisa sequer votar, não é necessário que o presidente da casa vote. Tá aí, você queria falar sobre esse assunto, pode dar sua opinião a respeito desse julgamento de hoje.
Paulo, eu não darei minha opinião por uma razão muito simples. Estou com medo de opinar no Brasil. Portanto, diante desse resultado que já está esperado e diante de tudo que está acontecendo por aqui, me calarei. Calei-me. É com você. Você não acha, Clara, eu quero ouvir a Camila também, mas eu quero te provocar um pouquinho, Clara. Você não acha que foi desmedida a agressão proposta por Daniel Silveira? Porque quando você pode fazer uma crítica, como você já fez, eu já fiz, à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu, por exemplo, não tenho apego e nem muita admiração pela maioria deles, mas faço críticas. Só que quando você transforma essas críticas em agressão verbal, em determinação por diminuir a importância de um poder como o Poder Judiciário, você não acha que está esbarrando em alguma coisa que vai além da manifestação de opinião? A resposta, Paulo, é uma pergunta para você. Eu recebo sua pergunta e a minha resposta é outra pergunta, na mesma linha. Você não acha que por isso tudo que você falou, mesmo que seja uma opinião excessiva, que pode esbarrar em ameaça, você não acha que 9 anos de cadeia e perda de mandato é desmedido, não? Não, aí a dosimetria da pena é muito difícil de discutir. Você está brincando, né, Paulo? Você está brincando comigo. 9 anos... Não, pera, eu não teria... Você fez uma pergunta direta. A pergunta é, você não acha excessivo? Tá, eu respondo, sim, eu acho excessivo. Mas eu não posso intervir na dosimetria da pena. Eu já fui condenado, então, fui condenado por conta de opiniões emitidas contra a diretoria do DENIT em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, eu sei que a dosimetria da pena mora na cabeça do juiz. Nesses casos onde não tem jurados, a dosimetria da pena mora na cabeça do juiz. Nesse caso, na cabeça dos 11 juízes, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, que deve ser condenado por alguma coisa? Eu acho que sim. Porque senão nós estaremos criando no Brasil uma justificativa para qualquer agressão virar opinião. Eu tenho um pouco de medo disso, Clara. Eu ameaça, concordo com você. Agora, opinião... Olha, a jurisprudência, Paulo, até então, e eu já estudei bastante essa jurisprudência, não agora, antes do Bolsonaro, era de que você não era crime você fazer críticas a homens públicos, que você, como cidadão, estaria fazendo críticas, até de ladrão podia chamar, viu? Para você ter noção, porque era uma crítica subjetiva, você não estava falando, olha, roubou porque fez isso, não, ladrão, isso podia. Agora parece que a coisa mudou. Eu não sei se isso coincide com a entrada do Bolsonaro e aí os ânimos se alteraram, eu não sei, pode ser isso. Eu não sei se tem a ver com o novo STF, né, a nova composição do STF, mas o que eu posso te afirmar, Paulo, é que as coisas mudaram. Antigamente, principalmente em relação a homens públicos, você tinha mais liberdade de criticar. Óbvio que existem exceções, existem casos e casos, mas havia uma jurisprudência um pouco mais para o lado de poder criticar. Hoje não. Hoje é impressionante. Eu não estou defendendo Daniel Silveira, eu não conheço ele. Não conheço, não sei quem é. Me parece uma pessoa bastante desagradável, inclusive, quando eu vejo fotos e algumas imagens. Não gostei de algumas situações dele quebrando placa com o nome da Marielle. É um desrespeito. Né? Não acho ele uma pessoa agradável, jamais votaria nele. Mas até onde vi, a maioria dos pontos aí são opiniões. Óbvio que se ele ameaçou, vou te espancar, vou ir te quebrar. Isso é uma ameaça, ele deve responder por ameaça. Ele não deve ser preso por 8 anos, porque desrespeitou o STF, porque, gente, pelo amor de Deus, é preocupante a gente assistindo uma decisão como essa. A gente começa a ter medo de opinião. Essa é a verdade. E mais além, você falou sobre o advogado aí, que se recusava a fazer o exame e tal. Nós estamos na casa daqueles que são os guardiões da Constituição, que colocasse numa outra sala ou desse ele acesso para falar via... Foi dada a ele a oportunidade, deixa eu só corrigir aí, o ministro Luiz Fux, no início da sessão, deu a ele a oportunidade de dirigir-se a uma sala externa ao STF e que participasse por videoconferência, mas ele recusou-se a aceitar a oferta do ministro Luiz Fux. Ele transgrediu, na verdade transgrediu. Tá. E no final das contas isso nem contribui para o cliente dele, né? Porque precisava... Muito possivelmente, se ele pensava em adiar julgamento, é uma grande bobagem isso aí, né? Porque o STF é muito rápido quando ele quer. Nós temos ali ações de 30, 40 anos, mas quando ele quer, ele é bastante rápido. Na próxima sessão, certamente eu julgaria. O fato é, Paulo, há claramente
um abuso. Você fala de dosimetria, existe na lei uma regrazinha, assim, é óbvio, está na cabeça do juiz, mas existe uma regrazinha a ser seguida. Certamente, o que é opinião ali foi considerado crime também. Não estou falando que nada do que ele fez não fosse crime. Tem alguma ameaçazinha assim, mas já viu pena de ameaça? O que é? Já viu? Cesta básica? Agora. Já viu cortar jardim? Você olhou aí, Camila? Quiser falar conosco? Olhei. De 1 a 6 meses de detenção, nem é prisão. Que ele pague por isso. E na prática, né, Camila, a gente sabe que é cesta bbásica, ou dar aula durante 4 finais de semana, ou você cortar a grama do pintar-muro de escola. Pintar-muro, alguma coisa assim. Que ele seja julgado pela ameaça, e não porque atacou as instituições. Pelo amor de Deus, gente, isso é um ataque seríssimo do STF à liberdade de opinião. Eu estou preocupadíssimo. Antes de passar para a Camila, eu queria comentar sobre sua fala, Claré, que condenar, por exemplo, no Brasil, quem chama políticos de ladrões seria cometer um engano, porque sequer 20% deles estariam livres dessa acusação. Camila, é com você, eu queria ouvir sua opinião. Eu corroboro muito com o que disse o Claré, porque há cerca de 2 semanas, nós falamos sobre a prisão de Daniel Silveira, e eu discordei do Claré e também do Rodrigo, se não me engano, porque ele tinha sido preso, a prisão dele tinha sido corroborada pela Câmara dos Deputados, então a consequência seria sim, o uso da tornozeleira, e ele teria que usar. Agora, quando eu bati o olho aqui e vi essa pena de 8 a 9 anos de prisão por ameaça e outras coisas mais, não justifica, sabe, Paulo? É um abuso, assim, dá medo de abrir a boca nesse país, de verdade, porque a pena não passa de 6 meses, e se fosse uma ameaça qualificada, né, se for considerado uma ameaça qualificada, 2 anos. E 2 anos não é regime fechado. As penas que se cumprem em regime fechado são acima de 4 anos. Então, tem alguma coisa errada nisso daí, pode ser até um corporativismo por parte, né, dos ministros do STF que se juntaram lá para poder arrumar alguma forma de calar a boca de quem vai contra algumas decisões, e não estou falando decisão no sentido jurídico, não, estou falando no sentido prático mesmo, porque é de dar medo mesmo, Claré. Hoje eu sou obrigada a concordar com Vossa Excelência, viu? Olha, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, através da vice-procuradora Lindora Araújo, defendeu no início, na abertura, porque na abertura das sessões do Supremo Tribunal Federal, quem se manifesta é a Procuradoria-Geral da República e depois os advogados de defesa. E a PGR, através da vice-procuradora, defendeu condenar Daniel Silveira pelos crimes de uso de violência, ameaça de autoridades e impedir o exercício dos poderes para tentar abolir o Estado democrático de direito. Como que Isso é a fala da PGR, a fala da Procuradoria-Geral da República. Impedir o exercício? Que exagero, na minha opinião. É exagero essa fala. Impedir o exercício e violência, dos poderes e abolir... violência verbal? Não sei. Ele chegou a promover, né? Alguma quebradeira? Eu não sei como é que vocês entenderiam isso, eu não tenho conhecimento jurídico para isso, mas ele ameaçou invadir o Supremo Tribunal Federal e dar umas bolachas na cara do Alexandre de Moraes. E falou isso textualmente. Mas o direito não pune a intenção. Ele invadiu e deu as bolachas. Ele ameaçou. E pela ameaça, o crime previsto é esse. A pena prevista é essa, de 1 a 6 meses. E se qualificar, 2 anos, por aí. Entende? O que me preocupa muito nessa história eu sou um crítico da Lei de Segurança Nacional, muito utilizada pelo governo Bolsonaro, né? Da ditadura, né, Paulo? A LSN, Lei de Segurança Nacional. E critico sempre que o governo, quando ele usa dessa lei para fazer algum absurdo. O que o STF está fazendo é basicamente isso. Ele está transformando num outro crime o crime de ameaça. É ameaça? Nós não vamos brigar aqui se é ameaça ou opinião. É ameaça? Pague pela ameaça. Porque a ameaça contra o ministro é muito maior? Por acaso ele ameaçou que ia pegar a arma e matar o filho dele? Não, falou, vou dar umas bolachas na sua cabeça de ovo.
alguma coisa nesse sentido. Obviamente não foi ameaça, gente. Obviamente foi modo de falar. Ameaça é diferente. Falou, ô Paulo, você tá muito chato, eu vou aí te dar uns tapas. Ou se não ligar, olha, eu estou indo aí à noite, vou só seu filho. É totalmente diferente. Mas eu não vou entrar nessa seara, não. Ameaça, a Camila trouxe 1 a 3 meses. Ponto. Eu sou da paz. Eu sou da paz, então eu jamais deixaria que a nossa relação descambasse para uma ameaça dessa de sua parte. Eu faria tudo para que nós negociássemos em torno de uma taça de vinho um armistício, nossa conversa mais franca e menos radical. E você poderia falar como o Daniel do Silveira. Eu vou lá dar uns tapas na sua careca de ovo, na sua cabeça de ovo. Você cabeça de ovo, é isso aí. Diga, Camila. Eu tenho eu tenho que reparar um negócio na sua fala. Eu acredito que essa conciliação, mediação, não seria em torno de uma taça de vinho, mas talvez em torno de um ferrugem. Eu acredito mais nisso. De um chopp enferrujado. Exatamente. É muito mais gostoso mesmo. O chopp enferrujado é mais gostoso que uma taça de vinho em alguns momentos, e outros não. Eu falei em vinho porque o Claré, assim como eu, em momentos mais íntimos e de conversa ou com o jantar, gosta muito de um vinho. Eu gosto muito de um vinho para acompanhar isso. Mas, Claré, até depois eu até separei uma garrafa de vinho branco para mandar entregar ao Claré, para que ele perca essa resistência que ele tem aos vinhos brancos, uma resistência injustificada. Ferramenta de prevenção de origem de conflitos, às vezes até violentos, a máscara agora deixa de ser obrigatória para passageiros e funcionários de voos e na maioria dos transportes públicos nos Estados Unidos. Uma decisão que provocou tanto aplauso quanto crítica. A bordo de um avião da Delta Airlines, um passageiro gritou finalmente, logo depois que o piloto anunciou o fim do uso da máscara. E alguns comemoraram com salvas de palmas, outros se calaram. Uma juíza disse que iria entrar com uma ação, provocando as autoridades sanitárias. O Departamento de Justiça americana disse que apela da decisão dessa juíza se as autoridades sanitárias considerarem que a obrigatoriedade do uso da máscara deve seguir vigente. Até os voos da Delta Airlines já aboliram as máscaras e Belo Horizonte ainda não. Vocês aplaudem ou criticam essa decisão nos Estados Unidos? Claré. Paulo, primeiro que os Estados Unidos ainda está exigindo o PCR com 1 dia de antecedência se você vai para lá. Acho que já passou da hora de acabar com isso, né? Já que eles chutaram até a máscara. Fica minha sugestão aqui, viu, para a Embaixada Americana, se nos acompanha. Não precisa ficar fazendo exame para todo mundo, enfiando aquele algodão na nossa narina, não. Agora, Paulo, a máscara, ela se tornou hoje, ela foi importante para nos preservar e nos defender, especialmente antes da vacina. Eu realmente acredito que a máscara nos ajudou bastante, né? Obviamente que ela não é a salvadora da pátria, mas ela ajudou muito a, pelo menos, adiar a infecção de muita gente. Agora, uma vez que estava todo mundo vacinado, e agora, então, ela é um símbolo, assim, quase que político. Virou política o negócio. Você usa máscara para falar se você é de esquerda ou de direita. Você usa máscara para falar se é a favor do Trump ou contra o Trump, a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Eu não acho legal você usar símbolos mais, não. Acabou, gente. A máscara hoje não é mais para proteger. Hoje ela é um símbolo político. Bom, Camila, queria te ouvir a questão da questão das máscaras e fazer daqui a pouquinho uma atualização do julgamento de Daniel Silveira. Diga lá, Camila. Em relação às máscaras, eu critico quem critica e aplaudo quem não critica. Porque, na minha opinião, é uma decisão que compete a cada um nessa altura do campeonato. Se os passageiros querem continuar usando a máscara, se nós, cidadãos, queremos continuar usando a máscara, que nós continuemos, cada um cuidando de si. Se a gente não quer, também não vamos apontar o dedo para o coleguinha, não, porque isso é muito chato. As pessoas são maiores de idade, as pessoas foram informadas o tempo todo, uma tempestade de informações que até, às vezes, deixaram a gente um pouco louco. Então, eu acredito que já passou da hora do poder público dar ao cidadão o direito de escolher se ele quer ou não usar máscara. Quem acredita, usa. Quem não acredita, não usa e vida que segue. Bom, vamos dar aqui uma atualizada no caso do deputado Daniel Silveira. O ministro, me fugiu o nome agora, que é André Mendonça. André Mendonça acaba de votar por condenar
o deputado Daniel Silveira, porém com uma pena menor, uma pena de 2 anos e 4 meses. Ele opta pela condenação, mas traduz a pena em 2 anos e 4 meses e não em 8 anos e 9 meses de prisão, como quer Alexandre de Moraes. Vamos continuar acompanhando aqui. Eu queria voltar no caso das máscaras. Em regime aberto, viu? Em regime aberto, André Mendonça. Em regime aberto, em regime aberto. E já te ajudando, Paulo, já puxo que o Fachin foi mais rápido que o Sonic, que o The Flash, que o saudoso Euler, filho do vento, e também já votou, acompanhou Alexandre Moraes integralmente. Os 8 anos, exatamente. Está aqui. O ministro Fachin acaba de votar. Eu estou acompanhando aqui pelos aplicativos de informação e a gente vai atualizando aí. 3-1, então, o placar agora. Até a surpresa com o voto de... Eu estou esquecendo o nome dele, porque talvez eu não tenha... André Mendonça. André Mendonça, Estou esquecendo o nome. André Mendonça. O voto Ele é de André novo, Mendonça. né? Ele é o mais novo. É o mais novo da corte. André Mendonça, então, faz essa redução da pena e considera a possibilidade do regime aberto. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as máscaras e fazer uma provocação a vocês. Não seria, primeiro, porque essa decisão é uma decisão judicial, não é uma decisão da saúde das autoridades sanitárias americanas. Mas vocês não acham que seria o caso de, por exemplo, nos aviões, no transporte público, ainda por um zelo, talvez excessivo, mas por um zelo, considerar ainda a possibilidade do uso de máscaras? Não lhes parece precoce, de repente, você chegar e decidir-se pelo não uso das máscaras, Camila? Eu quero crer que essa decisão judicial foi embasada em alguns laudos técnicos de órgãos de saúde lá dos Estados Unidos e que pode ter havido alguma divergência entre alguns laudos e que a justiça se convenceu mais por um do que por outro, Paulo, porque eu não quero acreditar que uma instituição jurídica, né, que não tem conhecimento profundo de medicina, muito menos de uma coisa tão nova que essa, não é mais tão nova, mas que dentre as outras doenças é uma das mais novas, tenha decidido isso de iniciativa, sem ter sido provocado e sem ter tido um procedimento instruído. E eu mantenho a minha opinião em relação aos ambientes fechados e aos ambientes abertos. Quem quer, usa. Quem não quer, não usa. Quem quer, vai de avião. Quem não quer, vai de carro. Entendeu? Se você não quer ficar lá no avião onde a galera está sem máscara porque já não é mais obrigatório o uso de máscaras, então vai de carro. Ou não vai, espera o momento certo para ir, entendeu? E eu não sou a favor de você compelir outras pessoas a serem obrigadas a fazer algo que elas não querem porque você não se sente bem e seguro. Se você não se sente bem e seguro, não sai de casa. Eu sou um pouco radical nessa questão. Claro, para você não é precoce abolir o uso de máscaras em aviões, transporte público, ou esse vai ser o caminho natural das coisas? Há quantos anos que a gente tem transporte público? Há quantos anos que a gente tem avião? Por acaso a gente precisava de máscara? Não tem nada de precoce, não. Eu acho que quem quiser continuar usando, usa. Nós já estamos... gente, vamos notar, a prática a gente já passou pandemia, né? Eu estou vendo um tanto de festa acontecendo. Eu estou vendo casamento. Eu estou vendo viagem. Agora, no feriado, sai na rua, em BH. O único lugar onde existe pandemia é nas escolas, com as crianças. É o único lugar que existe. O resto não tem. Então, assim, eu entendo... Eu não sou um biólogo, um médico, mas eu entendo que nós já estamos, na prática, vivendo uma endemia. Aquele pessoal que tirava foto só de máscara, já agora é sem máscara. Vocês já perceberam isso nas redes sociais? Aquelas pessoas, às vezes até homens públicos e tal. Então, já virou endemia, gente. Então, quando você fala, não está cedo, não acho que está cedo, não. O Camilo, você levantou uma questão legal aí dos Estados Unidos. Eu quero acreditar que seja baseado em dados e tal. Olha que interessante, depois que veio a decisão da juíza federal, a administração Biden, ao invés de recorrer, eles falaram que eles acataram e estão estudando a alteração das regras. Então, assim, claramente eles também não vão se importar com relação a isso, não. Agora eu quero fazer uma última observação sobre também o que a Camila falou, de uso para quem quer. Ô, Paulo, você que é um grande investidor, você que gosta de ações... Você já assistiu um filme que chama A Grande Aposta? Um filme que fala sobre o subprime, né? A questão da quebradeira, um filme famoso. Eu assisti esse filme há poucos dias.
E tem uma cena interessante. Esse filme é de 2015, gente. A nossa pandemia aqui começou em 2020, né? No final de 2019, o filme é 2015. Tem uma cena que o Brad Pitt, para falar bacana, Brad Pitt, né? Acho legal quem fala os nomes com sotaque, mas eu falo Brad Pitt mesmo. Tem uma cena que o Brad Pitt chega numa viagem de avião para uma reunião com uma máscara da N95, porque ele era neurado. Ele, para viajar, usava máscara. Então, quem é neurado, quem está assim, faz igual o Brad Pitt, gente. Mete a máscara e bora. O que não pode haver, Clara, tem gente também que foi muito beneficiado com essa máscara, e agora eu vou levar uma enxovalhada de crítica, mas que tem gente, sabe, que a gente nunca tinha visto na vida e fala, nossa, que pessoa maravilhosa, não, que gato, e a hora que tira a máscara a gente vê que não é tão bonito assim. Então a máscara beneficia essas pessoas também. A máscara serviu para disfarçar algumas situações como essa, mas eu acho fundamentalmente que não pode haver nem de um lado nem do outro, porque hoje eu até fiz um comentário no Central que está me cansando muito, questões como educação, saúde, segurança pública, segurança alimentar, mobilidade urbana, essas questões estão resumidas a ideologias, a posições político-partidárias. Eu não concordo, por exemplo, que uma escola tenha como método de ensino uma ideologia, uma fé, uma crença, uma profissão de fé ou de crença. Profissão no sentido de professar algo, dizer alguma coisa. Eu acho que as escolas, que a educação, ela deve ser absolutamente livre de qualquer dessas manifestações. As orientações para essas manifestações partem de casa, do convívio social, do desenvolvimento social do cidadão. Não acho que as atitudes de saúde devam ser balizadas por posições políticas, por posições ideológicas. A atitude de saúde, as decisões da saúde pública, elas devem ser embasadas em ciência, em prova e contraprova. Hoje pela manhã aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, um congresso das autoridades de vacinação do mundo inteiro. Detectaram que de 10 anos para cá surge uma discussão sobre a vacina não motivada por questões de saúde, mas motivada por questões político-ideológicas. Então eu não consigo entender que usar máscara ou não usar máscara seja uma posição político-ideológica. Se o cara quer usar máscara, ele não tem que ser criticado porque faz uso da mesma. E se depois de liberado ele não quiser, também não pode. Eu não sei, eu penso assim, não sei como é que vocês pensam. Sobre isso que você falou aí das vacinas, essa discussão que remonta a 10 anos coincide mais ou menos na época que o meu primeiro filho nasceu. E eu participava de alguns grupos de WhatsApp, alguns grupos de mães. E era uma briga ferrenha, porque algumas mães com algumas ideologias falavam que não iam injetar vírus, nem que fosse vírus mortos nos corpos dos seus filhos, não iam vacinar, ou porque não ia injetar o vírus, ou porque a vacina era testada em animais, e aí não ia usar a vacina porque os animais sofreram para que aquela vacina fosse produzida, ou porque a vacina tinha material biológico de animais, como, por exemplo, ovo, algumas usam ovo, né, na produção, sim, e não iam vacinar os filhos. E aí eu me perguntava, gente, vocês vão correr o risco do seu filho sofrer uma paralisia infantil, de doenças que já foram erradicadas voltarem, por conta de uma ideologia, é sério mesmo? Aí, para parar de ficar vendo aquilo, eu saí do grupo, porque você sabe, né? Eu já falei uma vez, não fico discutindo muito, não. Peço licença e saio sem pedir licença, ou então é bloco. O interessante dessa discussão, os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil está começando também na mesma situação, mas os Estados Unidos agora está enfrentando um aumento dos casos de sarampo, que já havia sido erradicado nos Estados Unidos há muito tempo. O Brasil erradicou o sarampo e já começam a aparecer, embora em números menores, já começam a aparecer casos de sarampo. Eu, outro dia, participei de uma conversa onde tinha uma senhora, uma mãe, que defendia abertamente que não vacinaria os seus filhos de nenhum tipo de vacina. Pois é. E Paulo, sabe o que me deixava um pouco revoltada e impressionada? É que as mesmas pessoas que, na época, há 10 anos, há 8 anos,
ficavam defendendo a não vacinação dos filhos por questões ideológicas, defendiam que a gente vacinasse os nossos filhos contra o coronavírus por questões políticas, entendeu? Passou anos e anos falando que não ia vacinar nunca de jeito nenhum, mas quando vem essa guerra, que eu entendo ser política, de vacina ou não vacina contra o coronavírus, é a primeira pessoa a falar que vai vacinar. Eu falei assim, mudou de ideia muito rápido. Bom, eu queria mudar de assunto, mas antes de dizer que lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Carlos Barroso alia-se a Alexandre de Moraes, Fachin e, em parte, a André Mendonça, e agora a votação é de 4-1. Barroso quer a mesma condenação e a mesma pena sugerida pelo relator Alexandre de Moraes, 8 anos e 9 meses de prisão. Pelo andar do julgamento... Oi. Não, pode concluir. Não, pelo andar do julgamento, aquilo que se analisava em Brasília mais cedo deve se concretizar aí pela condenação do deputado Daniel Silveira. Mas diga lá, Claré. Não, só uma curiosidade sobre vacina, né? Eu gosto tanto de vacina, eu adoro vacina. Se eu passar ali, alguém está falando, estou dando vacina de tal coisa, estou tomando. Eu gosto tanto de vacina que quando não tinha vacina de Covid para mim, no ano passado, eu li em algum lugar que a vacina de sarampo poderia contribuir para você não pegar Covid. Inclusive, isso aconteceu porque nos Estados Unidos teve um porta-aviões que entrou o vírus da Covid e quem tinha sido vacinado para sarampo não pegou. Fui lá e tomei minha vacina de sarampo. Então, estou preparadíssimo para esse surto de sarampo, viu, Paulo? Agora, quem não está preparado para viver em liberdade é José Dirceu. Os ministros da 5ª turma do STJ confirmaram a decisão do desembargador Leopoldo de Arruda Raposo e mantiveram a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus no âmbito da Operação Lava Jato. Dirceu, que é ex-chefe da Casa Civil de Lula, pegou 27 anos de reclusão em regime inicial fechado por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Eu não tenho a menor simpatia por esse sujeito, até porque me parece a artimanha da mentira reside na vida pública de José Dirceu. Mas ele tem uma influência muito grande nas relações de Luiz Inácio Lula da Silva, que é até então pré-candidato à presidência da República, com o mundo político, com o mundo econômico, com o mercado financeiro. Ele é um ator dessa discussão. Ele tem influência política. O PT perde quando você vai e confirma uma pena de reclusão a José Dirceu, Claré? Ô, Paulo, é bom a gente repetir, né? Por que esse cidadão está com condenação aí sendo confirmada de quase 30 anos? Tem a ver com influência, né? Ele está tentando influenciar, ele na época, né, que ele foi já assessor, ministro, um tanto de coisa, tentando um tráfico de influência em temas atinentes à Petrobras, estatal. Aí você fala, como é que essa galera foi sendo absolvida, né? E ele está aí preso? Ele não chegou no STF. Então, eu realmente não vou comemorar, não, sabe? Eu vou aguardar chegar no STF, porque é lá onde as coisas acontecem. O Lula, para quem não se lembra, foi tendo a confirmação da sua prisão. O pessoal fala, o Moro perseguiu. Teve o Moro, teve 3 desembargadores federais, teve STJ, ministro da STJ, só quando chegou no STF que dançou. Então, não vou comemorar nada, não. Para mim, é só mais uma fase até que ele chegue no STF. Camila, o que te parece? Dirceu tem poder de expressão nessa campanha política? Esse ato do STJ de condená-lo ou confirmar a sua condenação pode impedir a circulação com representatividade de José Dirceu? Eu acredito que o impacto vai ser bem negativo para a campanha política do candidato, né, do Lula. E eu acredito ainda que esse negócio não vai demorar a chegar no STF. Pegando um gancho aí na fala do Claré, eu acredito que alguém vai dar um jeito de acelerar esse negócio para chegar lá no STF, para essa absolvição acontecer logo e para todo mundo do PT usar isso como um palanque político. Uma questão que a gente tem observado é a tentativa do PT de desvincular passados atos políticos
daqueles que são hoje os atores políticos do cenário nacional. Eu, particularmente, aqui é a minha opinião. Nós estamos aqui para opinar e eu falo abertamente, depois eu só levo cacete no que eu falo, mas tudo bem. Eu, particularmente, acho que um atraso à inteligência de oposições nesse país foi determinado por cabeças como Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, que continuaram apegados a um projeto de poder, que não conseguiram fazer com que esse projeto de poder avançasse, porque indicaram Dilma Rousseff, que não tinha a expressão política necessária para poder negociar a política nesse país. Eu entendo que essas duas figuras, particularmente, José Dirceu e Lula, são prejudiciais à inteligência da oposição nesse país. E até do crescimento de um movimento tão radical quanto deles. Na minha opinião, tão radical quanto deles. Tem gente que discorda disso. Mas essa forma de entender política... Não está na hora da gente ver, por exemplo, meia-culpa de alguns atos cometidos, o entendimento de que se errou, virar a página política desse país, Clara? Tanta coisa que a gente acha, né, Paulo? A gente... aí eu te falo, como que a gente vai virar a página? Porque se não for por meios de golpe, a força, que eu sei que você é contra, e eu sou contra também, não sei a Camila, vamos depois ouvir o que ela tem a dizer sobre isso, mas, em princípio, a gente acredita numa mudança democrática. E dentro da mudança democrática, será que vai ter mudança? Porque quem está no poder faz populismo. O povo gosta de populismo. O povo quer pão e circo. Né? Infelizmente, o brasileiro é um bicho dócil. A gente ainda tem muitos anos de aprendizado aí para a gente ter uma massa pensante para conseguir mudar o establishment, né? Como tem uns e outros dizem. Então, não estou tão animado como você não, Paulo. Acho que vai ter que ser devagarinho, 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 comendo pelas beiradas, porque a fase de sonhar com a grande mudança, eu acho que isso aí já passou, vai ser devagarinho mesmo. Camila, o Claré não sabe ainda se você é favorável ou não ao golpe de Estado nesse país. Você é favorável a golpes? Você acha que golpes substituem o exercício da democracia? O único golpe que eu sou favorável é o golpe que eu tento dar no meu marido, mas não funciona quando eu preciso do cartão de crédito dele, só. Porque, pelo amor de Deus, Claré, eu deu vontade de dar um cocão quando você perguntou se ainda tinha dúvidas. Eu dou indícios, Claré, de que eu seria favorável a um golpe nesse país? Não, de jeito nenhum. Nós temos uma democracia que está engatinhando, já falei isso outras vezes aqui. E sabe qual que é o problema, Paulo? Sabe qual é o problema, Claré, na minha opinião? É que eu sou testemunha ocular e presente, que eu frequentei o Congresso algumas vezes, participei de algumas votações em comissões por conta de uma assessoria parlamentar que eu fiz em 2017, 2018, 2019. E o que eu percebi é que o político que não se enquadra na politicagem, ele não sobrevive, infelizmente. Tá aí uma mãe falei que não deixa você mentir. Que hoje acabou de renunciar porque não quis correr o risco de ser cassado. O que a renúncia... A Camila falou basicamente isso. Ela, sem querer, eu não sei se ela estava fazendo uma introdução para Mamãe Falei. Mas não, foi sem querer. Ele renunciando, ele mantém os direitos políticos dele intactos. É isso. Ele pode participar, inclusive... Não, senhor Paulo Leite. Ele não pode... Vou te relembrar aqui, Fernando Collor de Mello. Collor de Mello, exatamente. Não, tá Mas, certo. em princípio, sim. Em princípio, é uma julgada nesse sentido. Vou renunciar para acabar o processo. Mas a gente já sabe da jurisprudência, entre aspas. Você pode fazer com que o processo corra sem que ele esteja presente ao julgamento ou tenha o mandato dele preservado. É o entendimento do STF, né? É o entendimento do STF baseado no Collor. Eu gostaria de provocá-lo, Claré, sobre um tema que eu outro dia estava conversando com um amigo cientista político. Hoje você está provocador. Paulinho provocador. É o famoso Paulinho da Opressão. Quem não criou, cria esse perfil aí, gente, por favor. Paulinho da Opressão. Paulinho da Opressão, sou eu. Eu oprimo mesmo, oprimo por palavras e nunca por gestos. Porque quando eu oprimo por palavras, eu dou o direito ao outro revidar a opressão por palavras. Mas vamos lá. A questão é a seguinte.
Eu tenho visto um conceito de democracia que está me incomodando muito, Claré, que é o conceito da democracia eleitoral. Eu tenho cada vez mais me desgastado com esse conceito, porque me parece que para você ter a democracia eleitoral plena, entendida, nós precisávamos ter um upgrade na consciência cidadã, na consciência legal da vida de um cidadão nesse país. E nós não temos. Mas, em contrapartida à democracia eleitoral, existe a democracia liberal, do qual o senhor fala muito melhor do que eu a respeito disso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema, Claré, desse antagonismo que vivemos hoje entre um regime que acha que o voto institui a democracia só pelo exercício do voto e a democracia liberal, que tem outros princípios. Não, perfeito. Você falou muito bem, a democracia eleitoral é a democracia que é criticada, inclusive num livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, alguma coisa nesse sentido, que é um livro anarcocapitalista, para quem gosta do tema, muito interessante, que critica a democracia, porque hoje já não pode criticar a democracia, que eles já acham que você é a favor de ditadura, e não é bem assim. A crítica à democracia é exatamente essa crítica eleitoral que você disse, onde é o que a maioria decidir e por aí vai. Diferente da democracia liberal, né? Democracia liberal exatamente existe para controlar o Estado, para impedir o seu crescimento para cima do cidadão, né? Para proteger o cidadão. Basicamente, os parlamentares apenas decidiriam regras para que o Estado não se metesse na vida do cidadão. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vive, não é essa democracia liberal, que é a democracia que a gente busca. E já falando sobre o Mamãe Falei, Paulo, aproveitando que a gente está entrando na reta final, eu acho o Mamãe Falei um babaca, eu já estive pessoalmente com ele, honestamente, jamais votaria naquele cidadão. O áudio que ele mandou é ridículo, é um desrespeito. Eu, inclusive, como pai de menina, me senti até agredido com aquele áudio dele. Não quero falar que eu sou cheio de virtudes. Você pode até falar que já mandou um áudio assim, Paulo, na sua juventude, não sei. Mas o fato ele não merecia ser cassado. Não teve falta de decoro ali, não há nenhum ponto na legislação que acusa ele por falta de decoro por ser um babaca. Mas há uma determinação de acabar com o programa agora, porque são 19 horas e 53 minutos. Eu não posso passar mais nem um segundo desse tempo, dizendo que amanhã nós estaremos de volta às 7 horas da noite com mais uma edição do 98 Talks, aí pela Rede 98 e pela Rede Mais HD. Para você que nos acompanhou até agora, para você que vai nos acompanhar na reprise, muito obrigado pela companhia. Termina aqui o 98 Talks, um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. Obrigado, Claré. Obrigado, Camila. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.